É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição. A gente está avançando já no nosso segundo mês, do nosso podcast, e nesse primeiro momento a gente queria muito agradecer a todos que têm participado, nos ouvido nessas diferentes redes sociais, diferentes plataformas, e a gente está muito feliz com a resposta que todos têm dado para a gente. O podcast, como a gente vem falando em todo o início de episódio, ele tem alguns objetivos. O primeiro deles é trazer informação científica sobre a temática de ciência e também da nutrição a toda a população em geral. Conhecer pessoas, E hoje a gente vai conhecer uma pessoa um pouco diferente do que a gente falou até agora nos últimos episódios. E também, mais do que isso, a gente também conseguir transformar a vida de vocês com essas informações que a gente vai dar ao longo do nosso podcast. Luana, estou animado hoje com o nosso podcast, hein? Super animada, Anderson. Presença ilustre, queridíssima pessoa, importantíssima para a área. Bem, antes de mais nada, a gente queria reforçar que a gente, por questões de segurança, ainda estamos gravando o nosso podcast à distância, então a gente pede desculpa por qualquer ruído, qualquer interferência que possa vir a acontecer, mas a gente tem se preocupado em trazer a melhor qualidade para os nossos ouvintes. Bem, sem muita enrolação, hoje nós vamos receber o nosso convidado, o professor Dr. Marco Miguel, que é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Microbiologia, doutor em Ciências de Alimentos. Hoje ele coordena o Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Instituto de Microbiologia Paulo Bigode da FRJ e também é diretor adjunto desse mesmo instituto. Marco, muito obrigado aí pela sua presença e a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. Oi, Luana. Oi, Anderson. Prazer estar aqui. Oi, pessoal. Realmente é um prazer enorme, Não vou dizer que crescemos juntos, que é uma geração um pouquinho diferente, mas fomos no corredor, Nossa formação foi aí no mesmo corredor. Então, é um prazer muito grande, tenho um carinho enorme pela Unirio e espero contribuir com vocês aí. Bem, essa fala do Marco, só para a gente esclarecer um pouco para os nossos ouvintes, ele foi professor da Luana da graduação e teve a oportunidade, eu, na verdade, tive a oportunidade de ser aluno dele durante o meu mestrado. Então, acho que é uma satisfação muito grande a gente rever, os nossos professores também ao longo desse tempo. Marco, a gente sempre, no início do programa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, qualidade de alimentos, e a sua formação é uma formação muito ampla, A gente queria entender um pouquinho assim, como é que você chega nesse mundo, você que veio pela microbiologia, e como é que você chega na área de alimentos? Como é que houve esse interesse? O que despertou em você ao longo desse tempo como um todo? Rapaz, olha, eu posso falar o seguinte, uma coisa eu tinha certeza na minha vida, eu queria ser biólogo, isso eu queria, eu via mundo animal, Jacques Cousteau, aquelas coisas todas, então, que era biólogo eu sabia, mas, queria mergulhar, aquela coisa. Aí quando eu fui fazer a faculdade, eu era um pipa voada, Aí quando chegou lá no finalzinho, no sétimo período, que eu encontrei a microbiologia. Acho que é a microbiologia que me encontrou, Fiz a disciplina com o professor Tórtora, que era da Gama Filho, ele era da UF também. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero na minha vida. Não tem nada de genética, nada de mergulho, nada de botânica, embora eu ame essas coisas, mas eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí fui lá bater na porta dele, pedi um estágio, e a partir do momento que ele me aceitou, a minha vergonha era tanto de não corresponder que eu virei um CDF, sabe? Eu nunca tinha sido um CDF, eu virei um devorador de artigos, eu só fazia isso na vida. E aí eu falei, é isso, e ele trabalhava com microbiologia de alimentos, Mas era um centro pequeno, centro de pesquisa da Gama Filho. Aí, um dia, eu estava lá, bolsista, IC, na Gama Filho, eu e o Alexandre Rosado, que é professor da Gama Filho também, fomos estagiários dele. Aí, um dia apareceu uma vaga para o fundão. Eu falei, olha, para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos, que é o laboratório que eu coordeno hoje. Aí, uma professora Márcia, da UF, ela me deu a mão do garoto, levou da Gama Filho até o fundão. Lá eu conheci o laboratório, conheci a professora Alba Noleto, aí passou a ser minha orientadora, e aí a minha vida começou, realmente, mais o buraco era mais embaixo lá, as coisas eram mais amplas. E aí veio o mestrado, veio o doutorado, tudo na área. Então, entre o dia que eu cheguei lá no fundão como
estagiário, né? Depois de sair da Gama Filho, eu cheguei estagiário. E o dia que eu fiz o meu concurso, passaram 10 anos, né? 10 anos exatos. E aí eu fiz o concurso, passei e estou lá até hoje. Então, a minha preocupação, né, quer dizer, dessa história toda da microbiologia de alimentos, uma coisa que sempre me comoveu foi, assim, é uma característica, tá? Eu não considero nem uma virtude nem uma fraqueza. Como é que eu vou resolver os problemas, os buracos de segurança na cadeia alimentar, mas no nível do consumidor, né? Como é que eu posso alertar o consumidor e como é que eu posso chamar a atenção das pessoas para tentar melhorar a saúde das pessoas? E aí, a minha carreira eu tentei pautar, basicamente, evidenciando, pegando os alunos de IC, de mestrado e doutorado, e tentando resolver pequenos problemas, falhas na cadeia de produção de alimentos, né? Então, se você pegar os meus artigos, meus trabalhos, todos esses, eles correm por esse lado, né? Assim, como o consumidor pode ser alertado de diminuir o seu risco uma vez que a indústria continue falhando, né? Foi isso. Então, a minha grande força motriz foi essa, né? E quando você pega os alunos de graduação, os alunos de mestrado, com aquela energia toda, quando você fala, olha, isso vai para a televisão, isso vai para o jornal, os caras explodem, né? Então, essa vaidade, trabalhar com essa vaidade dos alunos também, o seu artigo, o aluno aparece na televisão, o aluno aparece. Então, o que acontece? Todos os meus trabalhos eu pego e jogo na TV. Então, essa vaidade, o aluno sabe que ele vai ter essa oportunidade, ele vai aparecer, ele vai falar, isso dá uma energia muito grande, e a família vê, né? Então os contribuintes vêm, a população passa a ter uma resposta, tá? Meu dinheiro está indo para isso, legal, então pelo menos está servindo para alguma coisa, né? Então a minha a minha ideia de trabalho sempre foi essa. Claro que tem as outras partes mais finas, mas se você falar assim, o que é o seu coração? É isso, né? Fazer um trabalho. E quando eu vou avaliar hoje qualquer trabalho de semana de pós-graduação, a primeira pergunta, olha, a primeira ou última, né? Me explica isso aí de forma leiga. Eu não quero saber que a proteína tal, para que serve isso? Então, e pouca gente consegue falar, né? Então, a população tem que saber o que nós fazemos, né? Então, é isso, a ideia é essa. Marco, fantástico você falar isso, né? Porque eu acho que você é um dos grandes divulgadores científicos, né, da ciência da nutrição, né? Sei o quanto você já ajudou a formar nutricionistas e pessoas de áreas correlatas, né? Então achei fantástico você trazer isso, que eu acho que é uma característica muito tua, né? Que a gente vem sendo mais demandado aí pelas agências de fomento, mais provocados, né, para fazer essa divulgação científica. Mas eu, como tua ex-aluna lá de trás, eu já percebo sem dúvida esse teu pilar forte. Né? E aí, aproveitando disso, né, também queria te falar que o nosso podcast também, a gente está na mesma vibração que você, né? A gente não quer atingir só os profissionais, a gente também quer atingir nossos familiares, nossos amigos, né? Levar a ciência para casa dessas pessoas, né? E aí me diga o seguinte, né, dessa tua trajetória de pesquisas, né? Aqui entre nós, né, eu acho que a gente tem um pensamento quando a gente fala de segurança de alimentos, né? Mas talvez para quem não é da área acadêmica, né, fica um pouco de dúvida disso. Como é que a pesquisa, como é que a microbiologia de alimentos vai me ajudar, né? Então, se você pudesse trazer aí 1, 2 pesquisas tuas de destaque, né, aonde fique claro para o nosso ouvinte a importância dessa área de micro de alimentos, de segurança de alimentos, seria ótimo. Bom, primeiro, Luana, obrigado pelo elogio. Eu vou explodir aqui. É interessante, é difícil, assim, eu sou tão apaixonado por isso, eu vou tentar resumir, né? O trabalho que me deu, talvez que tenha me dado mais, sabe, emoção foi o que nós fizemos com o jaleco, né? A minha preocupação é que eu ia sempre ao restaurante, via um monte de gente com jaleco lá dentro do restaurante, pessoal vindo do hospital, né, vindo dos laboratórios, aquela fila do restaurante, aquilo, o pessoal de jaleco. E isso me incomodava profundamente, né? Qualquer hospital, o restaurante ao lado, o pessoal de jaleco. Eu falei, gente, poxa, isso está errado. E aí, um dia aconteceu eu estava dando uma palestra, né, lá no hospital do Fundão, e uma pessoa questionou isso. A pessoa falou, os micro-organismos morrem. Eu falei, não morrem. Né? Os micro-organismos, eles não morrem. Saem do corpo, eles não morrem. Aí saí com aquilo da cabeça e falei, então foi uma boa pergunta, eu vou resolver isso. Aí eu peguei uma aluna de IC, que hoje é professora, a Carolina Beres, ela fez nutrição aí na Unirio, e aí ela falou, eu falei, olha, Carol, seguinte, você vai pegar milhares de pedaços de fragmentos de jaleco, de dois tipos, tecido sintético e tecido de algodão. Vamos colocar vários micro-organismos em grupos estatísticos, né, grupos
unidades, né, de 5 cada uma, vamos fazer várias, vamos guardar isso e vamos ver quanto tempo os micro-organismos ficam no jaleco. Bom, resumindo, alguns micro-organismos ficaram por 3 meses no jaleco, tá? Micro-organismos de infecção hospitalar. Durante 5 dias, alguns micro-organismos praticamente caíram 10 vezes só o número, né? Então, nós tivemos um resultado assim, fantástico, mostrando que os micro-organismos podem ficar no jaleco durante uma jornada de trabalho, durante uma semana, e alguns, dependendo da quantidade, até 30, 40 dias. Então, esse trabalho ele foi para a mídia, saiu nos grandes telejornais, jornais, e em algumas cidades ele acabou virando, inclusive, lei, né? Tipo, você é proibido sair de jaleco à rua. E eu vi exemplos de pessoas falando, olha, a pessoa na rua me parava, eu vi o senhor falando aquilo no jornal. Eu sempre soube aquilo. Mas como a pessoa estava de branco, eu não podia reclamar, porque eu acho que ela estudou mais do que eu. Isso emociona demais, sabe? Eu pegar uma pessoa humilde e falar isso para você, eu te vi falando isso, agora eu tenho argumento para discutir. Eu acho que eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Olha, foi talvez uma das coisas mais emocionantes que tenha vivido. Então, hoje, por exemplo, hoje no restaurante do Centro de Ciências da Saúde, no Fundão, a nossa taxa de ocupação de jaleco era em torno de 30%, hoje é 0%. Ninguém entra de jaleco dentro do restaurante. Então, isso serviu de base para várias cidades do Brasil. Foi bastante interessante. Então, esse eu acho que é um dos trabalhos que ele atingiu um ponto científico e atingiu o ponto da divulgação, né? Eu acho que esse foi talvez um dos mais interessantes. Tem um outro também, esse teve um impacto tecnológico, né? Um impacto interessante, quer dizer, um potencial que foi um trabalho de ex-aluna, a Renata também é professora da UER, que nós resolvemos fazer uma ova de peixe probiótica, né? Aquela ovinha de salmão, aquela laranjinha, né? Que você come na comida japonesa, comida oriental, né? E aí falou, pô, esse negócio comida crua é um perigo, vamos fazer o seguinte, vamos probiotizar esse negócio. E aí nós fizemos algumas ovas com sabor, aroma e a mesma textura para ser misturada às ovas. Então, essas ovas eram feitas de um material comestível, né? Tinha uma membrana, então, quando você mordia, ela parecia mesmo uma ova, só que dentro era recheada de bactérias probióticas e tinha sabor e cor. Então, você olhava para o prato, para você aquilo ali era uma ova. E assim, teve uma procura muito grande pela indústria. Aí, você fazer a pesquisa, você partir para a indústria, é você bater o corner e correr para fazer o gol. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, né? Então, eu falei, eu não vou entrar por isso agora, nesse momento, porque eu não tenho braços para fazer isso. Mas foi um trabalho bastante legal também, em termos de tecnologia de alimentos e segurança de alimentos pura. Tem vários, né? Assim, mas esses dois eu tenho muito carinho. Muito legal, Marcos, você dividir essa importância, né, da ciência no dia a dia e como é que isso, de fato, traz impacto para a vida das pessoas. Bem, esse é o momento, então, que a gente convida a nossa querida Stephanie para falar um pouquinho o que ela está achando desse nosso episódio, mais do que isso, né? Ela também divulgar um pouquinho as nossas redes sociais, onde é que as pessoas podem encontrar mais informações, inclusive, não só sobre esse episódio, mas outras informações sobre o nosso podcast. Stephanie, está com você a palavra. Olá a todos aqueles que acompanham o podcast Ciência da Nutrição. Nesse momento, os nossos ouvintes já estão acostumados, eu venho trazer uma dica de ouro para vocês. E hoje é uma reportagem do portal G1 de notícias, em que o professor Marco fez um experimento para mostrar como a disseminação do coronavírus pode ocorrer de forma rápida dentro do nosso ambiente domiciliar. O link para essa reportagem vai estar disponível no nosso site, então não deixa de conferir. cienciadanotrição.com.br. Legal, Stephanie. Obrigado aí mais uma vez pela sua rápida, mas sempre precisa interferência aqui conosco. Marco, eu queria entrar agora numa parte mais técnica com você, no sentido de te perguntar um pouco. A gente passou agora, nesse último ano, né, uma implementação de uma nova legislação da parte de microbiologia de alimentos, e eu acredito que isso deva estar acompanhando os anseios com relação à questão da segurança de alimentos, tanto no Brasil como no mundo como um todo. Como é que você classificaria assim? A gente pode consumir um alimento hoje no Brasil de maneira segura ou ainda tem muito desafio? Essa seria a primeira pergunta, assim. Ou a gente está muito longe ainda de ter um alimento com uma qualidade muito boa? E segundo, quais seriam os desafios ainda que a gente deveria enfrentar e que você considera o maior? É uma educação de quem está trabalhando com essas questões? É uma questão mais tecnológica? A gente precisa investir mais em treinamento, tecnologia? Como é que você vê essas modificações e esses desafios que a gente tem para frente?
Bom, Anderson, eu acho em termos de legislação, nós estamos bem, né? Mas, infelizmente, a legislação sozinha ela não resolve nada. Então, se você tem um papel, quem quiser cumprir a legislação, nós sabemos que assim, a grande indústria, se ela só cumprir a legislação, ela continua frágil, né? Ela tem que buscar algo a mais. Mas nossa legislação eu considero boa, feita por pessoas extremamente competentes, grupo de pessoas assim, realmente super fera. Então, eu acho, em termos de lei, funcional. Mas, na prática, não é isso, né? Porque a legislação é para o que vai sair da indústria, o que vai sair da produção. Agora, como isso vai ser manipulado, como isso vai ser armazenado, isso vai ser fiscalizado, aí tudo cai por terra, porque se você não tem uma fiscalização, não tem uma estrutura, não tem uma educação, inclusive, né, do próprio consumidor, né? O consumidor chega na bancada, sai apertando todos os tomates para ver qual que ele quer levar, sabe? Maçã, enfia a unha para ver se está durinha. Então, isso aí já acaba com toda a segurança, né? Então, assim, eu acho que em termos de legislação nós estamos bem melhor do que estávamos, né? E tende a avançar. Agora, eu acho que precisa de fiscalização, conscientização e educação. Então, por exemplo, você tem hoje quantidade de impostos absurdos que deixa tudo no limite para quem está produzindo. Essa pessoa, né, se ela não for íntegra, ela vai arriscar em alguma coisa e sabe-se lá onde ela vai arriscar. Qualidade é questionável, é negociável. A saúde, né, a segurança não é negociável. Então, a gente espera que ela não negocie nessa segurança. Então, isso é quem está produzindo, né? A gente sabe que não tem equipe para fiscalizar. Tem equipe, né? A equipe escolhe um produto, né? Então, se fosse a política assim, olha, eu estou produzindo para a segurança da população, se cada produtor tivesse essa segurança, certamente seria ótimo, né? Uma legislação que, quando for investigada, né, servir de base, vai funcionar, mas cada um faz a sua parte. Então, só que hoje eu vejo que os consumidores não fazem a parte, muitos comerciantes não fazem a parte e os produtores também não fazem a parte. Então, ou seja, não muda nada. Enquanto não houver uma grande conscientização, isso não tiver massificado, ficar mostrando números de dados. Nós estamos vivendo uma pandemia hoje, sim, mas a pandemia de doenças de origem alimentar, quer dizer, não é uma pandemia porque não é o mesmo caso, mas os números de surtos no Brasil, a quantidade de morte causada por doença de origem alimentar, isso deixa claro que tem um problema gravíssimo, né? E esse problema só vai ser resolvido quando, eu imagino, que quando saúde for matéria de escola pesado, né? Não é aquela coisinha ali, né? Você está reprovado, né? Eu vi um documentário, esses falsificadores de alimentos, os caras colocando plástico, sabe, na salsicha. Gente, assim, esse tipo de comportamento, né? O cara troca o rótulo da cerveja, jogando plástico dentro da salsicha para engordar, para dar volume. Então, esse tipo de coisa assim, é um crime que deveria ser um crime contra a humanidade. Então, a primeira coisa, antes de punir, tem que ser uma educação assim que sem precedente. E, a partir daí, começar a punir. Perfeito, Marco. Muitas reflexões importantes que você está fazendo aqui. Eu quero aproveitar ao máximo, que eu imagino que os ouvintes estão, olha, não perca essa chance de fazer essa pergunta, né? Então, deixa eu te falar o seguinte, pegando esse gancho que você falou, né, de que a coisa vai ficar mais eficiente quanto mais a gente se aproxima também ali do impacto social mesmo dos nossos estudos, né? Chega na sociedade, chega na fiscalização, né? Então, estava me preparando um pouco aqui para o teu encontro e eu vi uma coisa que eu achei fantástica, né? Eu vi numa entrevista que você já deu aí alguns anos atrás, que você teve a oportunidade de ter um xodó ainda maior do que a disciplina de micro de alimentos, que foi uma disciplina que eu não sei se ela continua ocorrendo ou não, estou curiosa para saber, mas era uma disciplina de integração empresa-escola, né? Então, eu achei isso, assim, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é transformar a ciência para quem de fato precisa, né? A empresa, a indústria, as famílias, a sociedade, os órgãos fiscalizadores, né? Então, conta um pouco para a gente como é que foi esse novo xodó, se você puder, né? Profissionais, professores, a gente está bem curioso, e se você pudesse deixar também um direcionamento, porque eu acho que isso, você traz esse olhar também, até pegando um pouco do gancho do programa lá de TV, né, do Santa Ajuda, que eu adorava te ver por lá, né, uma missão lindíssima que você fez, a gente, todos os cientistas e professores se vendo representados, né, mas isso talvez seja um como, né, e essas coisas não acontecem por acaso, então dá um bizu para a gente aí de como foi essa disciplina, né, de integração empresa-escola, e na tua opinião, como que você acha que a gente chega mais perto desses órgãos e dessas pessoas que precisam? Essa disciplina
empresa escola, realmente, ela é um xodó, porque a microbiologia de alimentos, né, ela é específica, né, para quem quer, né? Então, vou dar a disciplina de microbiologia de alimentos. Então, para quem quer trabalhar na indústria de alimentos, né, ou para sua formação de conhecimento básico, mas para o aluno de graduação, para quem quer realmente trabalhar na indústria. A disciplina de integração empresa-escola, ela apresenta o mercado de trabalho ao aluno. Então, como é que funciona isso? O aluno entende, dentro da área de microbiologia, onde ele pode trabalhar. Então, se você parar para pensar, né, essa semana eu estava dando uma entrevista do guia do estudante, deve sair agora, estudante, sobre a profissão de microbiologista. E aí a repórter falou, olha, eu não tinha noção de que existiam tantas áreas, sub-áreas da microbiologia, que já é uma sub-área, né? Então, o aluno, antes de qualquer coisa, ele é apresentado aos vários subtemas da microbiologia. O que ele pode fazer como microbiologista? Depois que ele é apresentado a isso, ele aprende a se apresentar para esse mundo. Então, como é que faz um currículo? Olha, se você pegar um aluno de pós-graduação, muitas vezes ele acha que o currículo é o currículo Lattes, que não serve para nada, né? O currículo Lattes só serve para concurso. Então, fazer o currículo é uma arte que você tem que, em uma folha de papel, colocar a sua vida de forma ordenada e falar tudo que a pessoa quer ouvir, que ela precisa, contanto que você saiba fazer, né? Então, assim, você tem que saber pegar o seu conhecimento, jogar numa folha de ordem, de forma que chame a atenção da pessoa. A pessoa tem duas folhas, eu quero esse, né? Então, você tem que saber colocá-la no papel. Então, depois que ela aprende a fazer o currículo, ela vai aprender para onde pode enviar esse currículo. Então, mostro vários caminhos, como buscar o emprego. E nessa de como buscar o emprego, as competências, né, o conhecimento que ela precisa colocar naquele currículo. Quando ela começa a ver vagas de emprego no mercado, ela fala, olha aqui, eu estou te apresentando 20 vagas de emprego. Olha o que eles pedem. Você colocou no seu currículo que você sabe participar do projeto de extração de proteína da superfície do fungo tal. Alguém está pedindo isso? Ninguém. As pessoas querem saber preparo de meio de cultura, controle de qualidade de laboratório, gestão de laboratório. Elas querem saber coisas técnicas, não querem saber o nome do seu projeto, né? Então, cromatografia, sabe fazer análise molecular, né? Identificação molecular de micro-organismos. Então, isso que tem que ser colocado no currículo, né? E as pessoas acham que é só pegar o Lattes e jogar lá que ninguém vai ler o currículo Lattes. Se for para a indústria, ninguém lê. E aí eles aprendem isso, né? Como destrinchar a sua vida e colocar numa folha de papel. Onde buscar emprego, e depois chega o grande dia da entrevista de emprego, né? No grande dia da entrevista de emprego, você tem que ensinar para ele como ele vai se comportar, o que vão perguntar, né? Então, existem 50 perguntas que são sempre as mesmas, né? A primeira pergunta, fale-me sobre você. Quando você faz essa pergunta, na lata, a pessoa começa a gaguejar e não fala, né? E eu brinco com os alunos, olha, a entrevista de emprego é o seguinte, você começa com 10, vai perdendo ponto até chegar a 0. Quando chegar a um determinado número, você é jogado fora. Então, não perca pontos. Quando perguntar, fale sobre você, você já tem as 50 respostas na sua cabeça, né? E vai soltando com fluência, falando, nossa, que pessoa sinistra. Essa pessoa eu quero para mim, trabalhando, né? E aí vai nisso. Aí depois eles têm uma aula, né, também sobre dinâmica de grupo. Então, o pessoal acha que dinâmica de grupo é só ganhar. Entra lá, tem uma brincadeira, tem que ganhar. Não é isso. A dinâmica de grupo é mostrar o seu podre, né? Ou mostrar a sua virtude. Capacidade de ouvir, capacidade de entender, de aceitar, trabalho em equipe. Então, você não tem que ganhar. Você tem que mostrar características pessoais que aquelas atividades vão te pressionando a soltar. Você chega lá, eu vou chegar a mostrar que eu sou intelectual. No meio daquela bagunça, você vai soltar quem você é. E é isso que eles querem ver. São profissionais para te mostrar isso. Então, eles aprendem um pouco de técnica as principais técnicas, né, dessas atividades, né? Então, assim, isso tudo, você vê o aluno se transformando e depois o aluno chegar para você e falar, Marco, semana passada tive uma entrevista, foi tudo aquilo que nós fizemos, né, na disciplina. Caramba, isso é muito legal, sabe? E aí eu me apaixonei porque você começa a buscar a quantidade de alunos que eles voltam para falar, olha, aquilo, eu falei, você voltou, então vai dar uma palestra para mim na disciplina para falar como foi o seu processo, né?
E quando o aluno fala, que é mais próximo do aluno do que eu tenho cabelo branco, fica muito mais legal ainda, né? E aí é isso. Então, eu me apaixonei por essa disciplina. No outro dia eu falei, acho que eu estou nessa disciplina há 4 anos. Aí um aluno que já foi de graduação, mestrado, falou, Marco, eu fui seu aluno, isso tem mais de 10 anos. Então, eu esqueci quanto tempo eu estou já. Estou mais de 10 anos nessa disciplina e cada ano eu vou incorporando coisas, eu vou aprendendo mais e aprendendo com os alunos, eles dão sugestões, eles voltam, participam, dão palestra. Então, realmente, eu sou apaixonado por isso, por essa disciplina. Se precisarem aí na Unirio, eu posso ajudar. Muito interessante, Marco, você tocar nesse ponto, porque, por mais que algumas pessoas estejam pensando assim, estejam nos ouvindo, isso não tem muito a ver com a temática que a gente está trabalhando, mas segurança de alimentos talvez seja uma das áreas mais multidisciplinares e mais importantes que a gente tem que conhecimentos variados, inclusive nesses processos seletivos, né? A gente sabe que a formação de equipe com uma boa segurança de alimentos é algo primordial para que a gestão da qualidade de forma funcione. Marcos, a gente sempre pede para o nosso convidado, né, ele traga uma imagem que represente um pouco a área que ele trabalha, a área da ciência da nutrição. Os nossos ouvintes vão poder depois ver a imagem no site, nas nossas redes sociais, mas a gente queria, então, que você descrevesse um pouco essa imagem, o que ela te traz de reflexão, como é que ela está relacionada um pouquinho aí com o teu trabalho. Bom, essa imagem que eu coloquei é a imagem de uma cultura de um kefir, né? É um kefir que tem aí os bastonetes que são lactobacilos, tem os foquinhos que são lactococos e tem levedura, né, que participa de tudo. Então, por que eu trouxe essa imagem? Porque eu acho que hoje, né, a ponta do conhecimento em termos de segurança de alimentos e saúde, está nos alimentos funcionais e principalmente nos probióticos, sendo a pontinha dessa prancha do conhecimento os psicobióticos, né? Micro-organismos que mudam o comportamento da pessoa. Então, eu brinco sempre, olha, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai chegar no mercado e vai comprar o Activia Euforia, o Activia Alegria, Activia Meditação, porque o conhecimento, o avanço do conhecimento desses alimentos funcionais, desses micro-organismos, está indo para um nível bastante interessante. É uma área, a gente trabalha lá com kombucha, com kefir, produção de cerveja, e tudo isso caminhando, tentando usar esse comportamento dos micro-organismos, né, essa ação dos micro-organismos, para mediar alguma coisa. Na cerveja, é mediar a produção de cerveja. É a alegria, né? É o Activia Alegria. Agora, nos demais, no kombucha, que está muito em moda hoje, o próprio kefir. Então, é o alimento, né? Para mim, é o alimento do século, né? O alimento que não é assim, tão simples quanto uma alface. A alface faz bem. Para mim, todo alimento é funcional. Todo alimento natural é funcional, né? Arroz, feijão, alface, tudo é funcional. Não tem alimento funcional. Agora, alguns têm micro-organismos que causam uma diferença grande. Então, para você ter uma noção, esses micro-organismos já são usados no tratamento de doenças psicológicas, né? Então, é uma coisa muito séria isso, né? Nós já sabemos hoje que a microbiota é uma dos responsáveis por você ter uma massa maior ou menor, né, por ser obeso ou não. Então, quando você consegue pensar que uma dieta pode modular o seu humor, né, isso é muito sério e é muito legal, né? A depressão, né? Então, eu trouxe essa imagem porque eu acho que hoje ela é a ponta do conhecimento, né? Só que a coisa mais interessante é o seguinte: hoje eu brinco com os alunos que quando fala, olha, vende o medicamento tal, o outro medicamento tal, vitamina tal, para você viver mais forte. O pessoal lá, né, da região das Balcãs já sabiam há muito tempo atrás que para viver até os 100 anos era só tomar kefir. E hoje você fala, toma esse kefir que você vai viver bem. Não, tem que ser uma vitamina que custa R$200, porque fora isso não tem. Cara, o negócio é de graça, né? Então, esses alimentos, eles são a segurança, eles são a saúde e eles são, eu acho, que o nosso futuro. Lá vem essa musiquinha indicando que a gente tem que parar. Uma pena, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Eu sempre gosto de marcar com uma frase no final. Eu acho que a frase do Marcos hoje foi muito, muito assertiva. A segurança de alimentos é inegociável. Programa muito legal hoje, Luan. Foi maravilhoso, Anderson. Pena que acaba rápido. Queridos ouvintes, então agora eu gostaria de chamar
a Stephanie para que ela nos relembre, né, onde vocês podem nos encontrar, site, redes sociais. Stephanie, conta pra gente, relembra os nossos ouvintes. Olá, Anderson. Olá, Luana. Queria agradecer, primeiramente, a presença do Marco, em nome dos nossos ouvintes, em nome da nossa equipe. Muito obrigada pela sua presença. O encontro foi incrível. Relembrar para os nossos ouvintes, então, que eles podem nos encontrar através do @podcast Ciência da Nutrição, tanto no Instagram quanto no Facebook, e através do site cienciadanutrição.com.br. Lá a gente vai ter um pouquinho mais detalhado sobre o episódio de hoje e sobre outros episódios também. Obrigada, Stephanie. Marco, foi maravilhoso te reencontrar, se reinspirar, né, com toda a tua bagagem, com toda a tua paixão pela nossa área, né? Olha eu me chegando aí depois de todas as brincadeiras de uma ex-aluna que não levava tanto jeito assim para a área de alimentos, mas hoje está cercada de cientistas de alimentos maravilhosos como você também, né? E aí, Marco, a gente sempre nesse finalzinho, a gente traz uma interação com os nossos ouvintes, né? Para que a gente possa escutar um pouco deles, né? Relacionar com o que a gente conversou aqui. Então, basicamente, eu queria saber dos nossos ouvintes, né? Que tipo de dúvida você traz a respeito da área de segurança dos alimentos, né? Eu acredito que antes desse episódio você tinha talvez uma noção mais restrita, né? E agora você percebe que a segurança de alimentos, ela está, enfim, no nosso dia a dia, né? E tem alguma dúvida que você tenha no teu dia a dia que ainda não foi esclarecida? Traz pra gente. Muito obrigada, Marco. Tá contigo, Anderson. Oi, eu sou Paola e vim trazer uma resposta fantástica da interação com os nossos ouvintes que rolou no episódio passado, onde perguntamos: se você pudesse inventar um produto ou alimento novo no supermercado com o uso da tecnologia, o que seria? A resposta foi: aquela batata que não engorda seria uma ótima ideia. E olha, eu não posso discordar, seria maravilhoso. E você, tá esperando o que para participar e a sua resposta aparecer por aqui também? É só ficar ligada na nossa caixinha que estará disponível no story do Instagram e participar. Obrigado, Luana. Marco, mais uma vez a gente queria muito agradecer a sua presença. Eu acho que você trouxe conhecimentos bastante importantes sobre a área da segurança e mais do que isso, essa novidade aí no finalzinho sobre a questão do que vai ser microbiologia de alimentos no nosso futuro. Queria te passar a palavra aí para suas considerações finais, novamente agradecendo a sua disponibilidade. Olha, antes de tudo, foi um prazer rever os dois, Luana, Anderson. O tempo passa muito rápido, né? A gente, cada vez que encontra, a última vez que encontrei o Anderson foi num bate-papo maravilhoso de congresso. Mas, olha, minhas considerações finais, principalmente, aquele aluno que está perdido, quando você para se concentrar, se para olhar, né, a cadeia de produção de alimentos, principalmente o aluno de nutrição, tem tantas coisas para resolver ainda, tá? Então, o dia que tiver uma ideia, né, para ver um problema e não encara como uma coisa normal, isso aqui sempre foi assim, não pode ser, não foi sempre assim, você pode resolver. Quando você resolve um problema desse, você não sabe quantas pessoas no futuro você está permitindo que chegue a uma idade, né, mais avançada. Então, por mais que pareça besteira, uma ideia, uma pequena mudança na cadeia de produção de alimentos, você pode beneficiar uma quantidade absurda de pessoas e valer a pena ter feito essa passagem pela Terra, tá? Então, eu desejo muita sorte aí para o pessoal. Foi um prazer. Obrigado, Marco. Obrigado, Luana. Foi um programa muito especial para a gente. Fazer coro aí, então, no final dessa mensagem do Marco. Vamos todos, então, com os nossos pequenos atos, cada um no seu conhecimento, também na própria sociedade, né? Cobrando o poder público e também o setor privado, para que a gente possa cada vez mais ter uma segurança de alimentos melhor. Todo mundo fazer a nossa parte. Mais uma vez, a gente queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse programa. Continuem nos acompanhando nas redes sociais, interagindo conosco, que a gente vai ficar muito feliz de receber o comentário de vocês. Podcast Ciência da Nutrição.